Pessoal, bom dia a todos. Estamos aí nesse projeto que eu estou bastante animado. A gente vai estar sempre aqui às 7h50 diariamente, né? Então é um desafio grande, né? A gente está... Vocês estão me escutando bem? Que hoje eu fiz um negócio diferente aqui para ver se o meu som fica melhor. Maria, bom dia, Maria. Vamos ganhar o dia, bom dia. Vamos tirar dúvidas sobre o nosso fluxo digital com os alinhadores. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu dei uma trocada aqui no esquema que eu tô fazendo aqui, porque ontem minha voz acho que não estava tão legal, e aí hoje eu tô aqui fazendo botei um microfonezinho junto com o meu fone para facilitar. Gente, bom dia a todos. A gente tá, né, eu falo que isso que eu tô fazendo é um grande desafio para mim, né, porque a gente guardar uma hora do nosso dia para sempre estar conversando aqui, né, no Instagram sobre alinhadores, sobre todo esse fluxo, realmente a frequência que eu quis me colocar, mas eu adoro esses desafios, né, tudo que eu construí na minha vida foi através de desafios. Eu estou muito motivado, né, para estar nesse projeto aí que eu chamei de Alinhando Suas Ações, no objetivo da gente trocar ideia. E eu lembro quando eu comecei a dar aula em 2003, né, eu não sabia o quão era importante, né, ser professor para a minha prática clínica, quanto que isso ia ser importante. Eu não tinha dimensão. E hoje eu vejo que eu me tornei um bom profissional porque eu me envolvi também com essa parte do ensino, e quando a gente se envolve com a parte de ensino, a gente acaba tendo que rever, né, muitos casos para você colocar em aula, rever suas ações, trocar dúvidas, né? Não só a dúvida do aluno, mas uma dúvida que eu tenho também para explicar aquele aluno da melhor maneira, e aí a gente vai engrandecendo esse processo. Então o objetivo desse espaço também é esse, né? Fazer uma interação e uma troca realmente de conhecimento. E aí aos pouquinhos a gente vai conseguindo fazer com que mais pessoas queiram participar, né? Colocar suas dúvidas por aqui. Eu acho que vai ser uma coisa gradual, não tem porquê eu achar que vai ser da noite para o dia que a gente realmente vai conseguir ter muitas pessoas. A gente vai devagarzinho, como foi nas lives do ano passado. A gente fez uma sequência de lives bem legal, a gente começou com um número e de repente a gente foi lá para cima, com muita interação, o pessoal participava. E a diferença desse espaço que eu queria que vocês participassem, que eu conhecesse vocês também, para não ficar sempre Marcelo com essa cara dele ali, Marcelo falando isso e aquilo. Vocês podem entrar aí, pô, Marcelo, eu quero tirar uma dúvida, né? Então eu quero tentar de alguma maneira motivá-las a realmente estar colocando as suas dúvidas por aqui. E eu vou, nenhuma dúvida é boba, né? Nenhuma dúvida, putz, isso aqui é uma coisa, pô, isso daqui é tão simples, acho que eu não vou perguntar. Não, nada é simples, né? Tudo tem como a gente ir juntos e aprendendo, e essa é a ideia. Eu estou vendo aqui Fernanda, estou vendo a Dani, estou vendo a Silvânia, estou vendo a Maria Isabel, que eu tive no Rio, né, Maria Isabel? A gente falando com a Invisalign, acho que ela gostou, aí ela fica, Marcelo, vamos fazer uma mentoria, mas Marcelo está programando essa mentoria, mas é muita coisa, né? A gente vai priorizando, mas a gente vai chegar lá também nessa parte da mentoria, que ela é importante. Gente, alguém tem alguma dúvida aí que queira colocar? E aí a gente começa já a tirar dúvida. A sua dúvida vai ser também a dúvida de outros, né? Então é legal que a gente vai trocando uma ideia. Tá, então eu queria saber se nós temos alguém com alguma dúvida específica. Ontem teve, eu acho que esse perfil é dentista legal, acho. Teve uma dúvida interessante também sobre venda. Dani, você tem uma dúvida, Dani? Deixa eu abrir aqui então. Que bom, Dani, que bom te receber aqui. Deixa eu... Gente, vocês têm que ter paciência comigo. Maria também está com uma dúvida. A minha maior dificuldade é como solicitar o tratamento do paciente para Invisalign. Maria, deixa só eu
Maria, eu vou receber a Dani e logo depois, se você continuar, seria ótimo. A gente aqui vai ficar até umas 8h15, 8h20 no máximo, para a gente poder ganhar nosso dia. E aí eu vou receber a Dani e logo depois, se você quiser, a gente conversa sobre isso também, tá? Esse é um ponto legal que você está colocando aí também. Deixa eu recebê-la. E aí, Maria, a gente vai conversando. E aí, Dani, bom Oi, dia. Carlos. Bom dia. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom? E você? Tudo ótimo. Adorando aí esse seu projeto aí de a gente poder interagir com você e tirar nossas dúvidas. Eu tô nessa luta aqui, bem feliz e é um desafio, né? A gente está diariamente por aqui, mas eu acho que vai ser engrandecedor para todo mundo e Com para a nossa certeza. ortodontia que a gente eu faço há mais de décadas, né? Sou apaixonado por ela. Quanto mais a gente fala dela, mais a gente fica animado, né? Para seguir em É. frente. Dani, eu tô te Olha, atrapalhando hoje, acordando você cedo e você está aqui comigo, hein? Que legal, hein? estou gostando. Deixa eu te falar, minha dúvida, né? Vamos lá. Eu fiz o curso contigo de orto digital. Eu consegui trazer Aham. para o consultório esse fluxo digital. Fui fazendo os credenciamentos dos aliadores e de marcas diferentes. Só que a gente, assim, tem a ortodontia fixa como a nossa base, né? E, assim, é a que dá segurança para a gente. E, com o tempo, a gente vai investindo nessa parte de alinhadores, mas eu observei que alguns credenciamentos, eles nos incentivam a assumir e levar à frente diversos tipos de casos. E, assim, eu peguei um paciente no consultório, querendo fazer um alinhador, um paciente padrão 3, e eu não tive segurança, achei que era um caso para orto fixa. E eu falei assim, será que uma pessoa com mais experiência, como o Marcelo, agiria diferente? Qual é a previsibilidade no alinhador? Que eu não peguei porque eu achei que seria um caso de compensação e acabou sendo a minha opção a orto fixa. Eu peguei ele, eu convenci o paciente de fazer a ortodontia fixa, que era onde eu me sentia mais segura. Aí eu tenho ele aqui no computador. Se eu pudesse mostrar a foto. Legal. E você falou, Dani, que você fez credenciamento. Eu lembro que você me contou. Você fez da Invisalign, né? Fiz. Fiz E fez da Asco. ortolagem. Aham. E aí Mas você. isso. Aí o paciente foi para o consultório procurando Invisalign, né? Entendi. E eu que, eu pedi para fazer o escaneamento, eu fiz Uhum. até um setup virtual dele e vi que realmente pro alinhador eu não teria um padrão 3. O perfil dele é até um perfil bom, mas ele é compensatório. Ele não quis não quis cirurgia, não foi opção dele. A face dele não tem tanto comprometimento. Que legal isso, né, Dani? De você até. Você estava me passando, quando a gente conversou, falando que você faz setup, né? De alguns casos seus, você faz setup, independente de como você vai tratar, se vai ser com alinhador ou não, você faz o setup digital. Isso é bem legal, né, Dani? Que você já dá para você ter uma noção da quantidade de movimento, as dificuldades, né? Isso. E o paciente também começa a visualizar de uma forma mais interessante não necessariamente ele precisa daquele setup virtual só para um tratamento de alinhador. Se a gente conseguir trazer para ele a imagem, já dá para ele mais ou menos visualizar como seria o tratamento. Eu acho que o nosso curso te animou para isso, né, Dani? Quando você fez o Com curso com a gente de entrar nesse mundo da ortodontia digital, né? Assim, de com certeza. pensar antes de colar o aparelho, eu vou fazer um setup digital, vou analisar. Bem legal isso, né? Isso. Muito bom. Aqui, vamos para o caso então, Dani. Você tem ele aí na tela do seu computador, que aí você vê se Tem. você consegue virar o seu celular e a gente vai olhando o caso. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Sem pressa, vamos devagarzinho aí, ver se você consegue. De Ver repente se. você afasta. Peraí. Ele é bem 3, né? Tá dando para ver aqui bem. Dá para ver tudo aí? Só as oclusais aí que não. De repente eu não sei se você afastando mais o celular do computador. Isso, Foi? isso. É porque é difícil que você tem que virar, né? Você tá de frente para você, né? É. Tem um botãozinho aí, Dani, bem no cantinho,
Da onde a gente está falando, tem um botãozinho de reverter a câmera para você Ah, ficar com a câmera. vou tentar. Já viu o Perfeito. botãozinho? Ah, me ajudou a Aí você entender. fica olhando de frente, você vai ver a Ótimo. imagem que a gente está vendo. Ah, beleza, me ajudou muito. Ó, aqui Ele é um tem a... padrão 3. Ele é um padrão 3, classe 3, né? Desvio de Exatamente. linha média inferior, né, Dani? O desvio inferior. Dá para E aí você focar na tele. pode falar. Dá... Vê se dá para você focar na teleradiografia dele. Na imagem. Isso. Nossa, tá ótimo assim. Dani, você tá ficando craque, hein, Dani? E ele tem quantos anos, esse paciente, Dani? Ele tem 23 anos. E aí você já me falou que você ficou mais segura para tratar com um aparelho fixo, né? Isso. Mas aí a minha pergunta era o seguinte, Calvo. Aham. Como você trabalha com muito mais experiência, com muito maior número de casos, trabalha, além disso, tem o curso, fez o seu curso de extraovulares. Eu falei assim, o Marcelo tem recursos diferentes na mão dele que podem, de repente, trazer uma previsibilidade que eu não visualizei. E aí eu falei assim, eu vou perguntar, porque dentro do meu olhar eu não me aventurei, né? Porque eu achei que teria que ter mais experiência, teria talvez algo que eu não consegui mesmo. Eu falei assim, mas será que uma pessoa com mais experiência e com esses recursos conseguiria fazer? Ou seria uma limitação só minha pela experiência ou uma limitação realmente do alinhador? Então, Dani, excelente pergunta. Eu sempre. Bota na intrabucal agora, Dani. Vê se você consegue botar nessas fotos de cima, intrabucais, para o pessoal ver. Tá vendo, gente? É um paciente padrão 3, né? Deficiente maxilar e com uma mandíbula forte também, já adulto. E ali ele já tem um grau de compensação no arco inferior enorme, mesmo assim ele tem quase que um cruzamento. Se a gente olhar as imagens em oclusão, ó, já tem um cruzamento, tem um desvio de linha média, ele é um pouco assimétrico também. Então, assim, Dani, o que eu defino para ver se eu vou usar o alinhador ou não? E nem todos os casos eu vou usar o alinhador. Como que eu faço essa definição? Eu sempre avalio a previsibilidade do movimento que esse caso precisa com o alinhador. Então, é previsível com o alinhador o movimento que eu necessito para corrigir essa maloclusão? Então, assim, esse caso, esse paciente, ele não quer fazer cirurgia ortognática ou ele aceita cirurgia ortognática, né? Não, ele não quer. Porque ele é um paciente, né, que ele tem uma discrepância esquelética compatível, né, com uma cirurgia ortognática, seria bom porque curaria a essência do problema, né, que é uma discrepância esquelética Tá. forte. Por mais que o perfil dele ali pareça não ser tão ruim, a gente está de frente a um paciente que eu vejo que o objetivo do tratamento ideal, vamos dizer assim, né, seria o tratamento ortodôntico descompensatório cirúrgico. Eliminando essa possibilidade, eu vejo que ele é um tratamento ortodôntico compensatório, eu gosto de chamar de limitado, por quê? Porque eu tenho que fazer realmente um grande movimento, ou seja, a magnitude do movimento ela é grande, e eu defino se eu vou usar alinhador ou não, sendo bem objetivo agora na resposta, avaliando como que esse alinhador funciona no movimento, né? E, evidentemente, entendendo o diagnóstico do caso, entendendo qual o movimento que esse caso necessita. Né? Então, vamos imaginar, tratando esse menino de maneira compensatória, que eu queira corrigir essa classe 3 do lado direito dele, enxugar esse arco inferior dele, eu vou precisar andar, eu brinco aqui, uma casa, né? Eu vou precisar andar quase que 8 milímetros, porque o canino ele está ocluindo entre pré-molares. Né? Uhum. Então, e eu estou com desvio de linha média grande para o lado esquerdo. Então, sei lá, vamos imaginar que eu pense, né, em extrair esse pré-molar. Eu precisaria caminhar com esse canino aí 8 milímetros, precisaria ajustar a linha média, não só trazendo os dentes para a direita, mas ainda aumentando a inclinação paralingual desses elementos dentários inferiores, ou diminuindo a sua inclinação vestibular, né? E não podendo fazer um movimento mais pendular do que ele já está. Porque se a gente olhar a teleradiografia, esse paciente, se você focar na tele, ele já está com os incisivos inferiores muito verticalizados e a raiz em contato íntimo com a raiz com contato íntimo com a cortical.
né? Cortical vestibular. Então, se você inclinar esse dente mais para lingual, né, como ele já está muito verticalizado, você precisa ter um certo, não só uma inclinação pendular, um certo controle de torque, o que o alinhador não faz tão bem, né? Então, assim, esse caso, Dani, eu concordo com você que ele seria melhor que ele fosse tratado com aparelho fixo. Pô, Marcelo, mas você fala tanto de alinhador, com a experiência que tem de alinhador, mas o que eu estou analisando nesse caso? É um caso de grande magnitude de movimento, e existe um movimento, que é um movimento mesodistal, por exemplo, de canino, enorme, de 8 milímetros. Isso é possível com alinhador? É possível. Existem artigos que demonstram isso, né, casos de extração de pré, onde eles caminharam 6 milímetros com os caninos. E foi ótimo, assim, sabe, Dani? Funcionou muito bem, com attachments retangulares, né? Só que aí você não tem que só andar com o canino mesodistalmente, que seria um movimento favorável com o alinhador. Nessa magnitude já começa a complicar, porque você vai precisar de recursos auxiliares. Então a sua previsibilidade ela diminui, porque a magnitude ela é grande. Então você vai precisar aí de algum outro recurso, não só elástico de classe 3, você pode precisar de, por exemplo, você deu a ideia de um extraalveolar, e aí você vai ter que agregar esse extraalveolar a princípio no canino, e aí se o paciente não usar o alinhador direito, né? Porque você olha lá, você está com uma força no canino para ajudar o canino a arrastar, só que o alinhador ele precisa estar compatível com esse movimento. Então o paciente tem que ser aquele cara que vai usar 22 horas por dia, né? Porque para você ganhar previsibilidade nesse caso no movimento, você precisa de recurso auxiliar. Então você tem que pontuar isso. Por quê? Porque a magnitude do movimento é grande, né? Então, vamos resumir aqui. Por que eu acho que esse caso é um caso difícil para alinhador? Eu vejo que a previsibilidade do movimento, como o movimento ele é enorme, o movimento mesodistal, eu vou precisar, para aumentar essa previsibilidade, ter recurso auxiliar. Como eu vou precisar de recurso auxiliar nesse caso, o meu paciente ele vai precisar utilizar muito o alinhador. Mas, Marcelo, por que você está falando isso, que ele vai precisar usar muito o alinhador? Porque o alinhador é que vai ser o guia do movimento. Por exemplo, vamos fazer esse exemplo, Dani, que você falou. Eu tenho eu vou usar aparelho fixo nesse caso, vou extrair esse pré e vou fazer com o aparelho fixo um mini implante extraalveolar e vou fazer a força através do mini implante. O mini implante vai ser o ponto de apoio, eu vou fazer a força no dente e esse dente ele vai caminhar sendo guiado pelo trilho que é o fio ortodôntico. Sim. Esse fio ortodôntico ele vai ficar 24 horas por dia ali. No alinhador, se o paciente não utilizar, isso já aconteceu comigo, eu desequalizo o movimento com o alinhador. Eu teve uma paciente que eu estava fazendo a verticalização de molar, e, portanto, eu estava com power arm no molar, fazendo essa verticalização com o alinhador, e ela viajou e esqueceu os alinhadores. Viajou na sexta, voltou só na segunda-feira aqui para Niterói. E ela esqueceu os alinhadores e eu estava com power arm, uma forçazinha no mini implante, fazendo a verticalização. Quando ela retornou na segunda para colocar o alinhador já não encaixava, porque o alinhador já não era cópia fiel, né? Porque, na realidade, o dente já tinha andado pela força do mini implante, né? Que eu estava fazendo no mini implante, e o alinhador, como ele não estava ali sendo o formato ideal, o trilho, né? Ou o encaixe para a magnitude que eu queria, na hora que ela chegou para colocar aquele alinhador, o alinhador não entrou. Aí ela foi no consultório, a gente viu o próximo alinhador, as coisas começaram a se ajustar e eu consegui retomar. Mas a gente tem que pensar que o alinhador ele é um aparelho removível e quando eu preciso de muito controle, principalmente um controle tridimensional do movimento, bem justinho, porque a magnitude desse movimento é muito grande, eu já começo a colocar em risco a previsibilidade. Puxa, isso é pouco previsível com esse aparelho. Então, será que é confortável para mim usar um aparelho pouco previsível? E aí, no seu caso, Dani, será que, e aí eu achei muito legal isso que você colocou, será que na minha curva de aprendizado com um alinhador, eu me sinto confortável para fazer esse caso com o alinhador? Exato. Não que não tenha um profissional que só trata com alinhador, ele vai pegar esse caso e vai resolver com alinhador compensatório limitado. Vai extrair, vai levar e vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Assim, ele vai... Agora, será que... Entendeu? Então, eu acho que o profissional ele tem que pontuar muito isso. O que eu consigo realmente fazer dentro da minha curva de aprendizado, pontuando sempre o quão previsível é esse movimento com o alinhador. E aí a gente sempre responde essa pergunta analisando o design do aparelho que agora a gente vai usar. É um aparelho que engloba todo o dente, ele é um aparelho removível, diga-se
de passagem, em movimentos enormes como esse, Dani, de 8 milímetros mesodistal, e depois controlar o torque dos incisivos, né? Ele vai funcionar de uma maneira completamente diferente do aparelho fixo, e eu preciso entender através, como que eu entendo como que o alinhador funciona? Entendendo o design dele, que ele engloba agora toda a face do dente, né? E aí, quando eu crio um diastema até as proximais, ele também abraça. E eu preciso entender também que ele vai depender da anatomia do dente. Existem dentes mais expulsivos, que aí eu vou precisar de determinados recursos, como attachments específicos, para que as coisas realmente ocorram. E aí eu consiga realmente aumentar a minha previsibilidade para aquele movimento. Então, em resumo, olha o que a gente vai precisar nesse caso. Vamos imaginar que a gente vai tratar ele compensatoriamente, limitado, né? Eu coloco assim, eu ressalto isso. Por que é limitado? Porque o ideal é que ele tratasse com cirurgia. Como ele não quer cirurgia, a gente não pode forçar o paciente a isso, né, Dani? Então, ele vai ser limitado porque a gente vai melhorar muito a condição original dele em termos de oclusão, só que a gente não vai terminar ultra luxo, porque é um caso que vai gerar limitação pela discrepância esquelética. Então, fazer esse movimento mesodistal enorme de 8 milímetros, eu vou precisar de recursos auxiliares, o que me diminui a previsibilidade com o alinhador, e eu vou precisar controlar, eu não vou inclinar só pendularmente os incisivos para a lingual, eu vou precisar dar um certo torque na raiz, e para isso eu preciso que esse aparelho que engloba a coroa, ele faça um movimento também na raiz. É difícil para esse aparelho fazer um movimento na raiz, porque eu precisaria de um binário de força. Então, ó, vamos imaginar que esse dedo do Marcelo aqui é o incisivo que eu vou fazer. Eu não posso fazer isso com o incisivo toda a vida, esse incisivo aí. Senão ele vai, essa raiz ela vai tocar muito na cortical, ela já está... Consegue perceber isso, Dani? Aham, com certeza. Então eu vou ter que, na realidade, fazer um pouquinho assim, vai ter uma hora que eu vou ter que fazer isso, ó. Ajustar um pouquinho essa raiz. E aí eu vou precisar de um binário de força. Eu vou precisar que esse plástico abrace o dente e faça isso. E aí eu preciso daquelas bolhas negativas que até Invisalign tem um nome. Eu sempre esqueço, mas eu acho que é... Se alguém aí, gente, quiser participar e lembrar desse nome das bolinhas que a Invisalign bota, eu sempre esqueço esse nomezinho. São bolhas que são realizadas no alinhador, na parte mais incisal e na parte mais cervical. Um por palatina e outro por lingual, de maneira a gerar uma pressão e um binário, forças paralelas no sentido contrário, e você dá uma torcidinha. Só que essa mesma bolha negativa que a Invisalign utiliza, por exemplo, ela expulsa um pouco o alinhador. Então, ela não é tão efetiva para grandes movimentos de torque. Então, tá vendo como é que vai caindo a minha previsibilidade pelo tipo de movimento que eu quero fazer, com um alinhador agora que funciona de maneira diferente, com um aparelho que agora funciona de maneira diferente, e a magnitude desse movimento. Então, olha só, Dani, imagine se eu tenho um fio retangular aqui, eu consigo dar um torque ou no fio, ou eu tenho um bracket que já tem o torque, eu consigo um binário de força mais tranquilo para fazer essa torção. Muito mais efetivo. Agora, com plástico, eu preciso dessa bolinha negativa dentro do plástico que acaba gerando uma certa expulsividade nesse alinhador e eu não tenho esse controle tão efetivo. E como esse caso eu preciso de um grande movimento também de torque, tá vendo como as coisas vão ficando menos previsíveis. Então é muito mais confortável que eu trabalho com o aparelho mais efetivo para esse movimento. Entende, Dani? Tô feliz com essa resposta. Que o caminho... Entendeu? O caminho, então, que eu segui tá alinhado com o que você está falando, então me deixa tranquila. Obrigada. Assim, em resumo... de nada. Assim, em resumo, Dani, para ajudar as pessoas que estão assistindo também, pense sempre em qual movimento você vai precisar fazer no caso. Então, saia do diagnóstico entendendo, né? Por isso, Dani, que eu criei isso depois daquele curso que você fez comigo, né? Que você foi a primeira turma, se eu não me engano, do presencial nosso. Eu criei um método chamado método DPROMITS. Eu dei essa sigla, né, de D de diagnóstico, PRO de previsibilidade, né, de prognóstico. Eu estou olhando aqui porque você tem hora também, né, Dani? Eu também aqui já 8h15. Prognóstico, MITs de metas individuais tangíveis e S de segmentar e sequenciar as suas ações para chegar lá. Então, eu criei esse método DPROMITS. E nada mais é do que você olhar o paciente de fora para dentro e entender quem ele qual a maloclusão que ele carrega, né? O porquê disso. Eu brinco que você deve sentar na língua,
se pendurar na úvula e olhar com detalhes, né, todo o jogo, e aí definir quais os movimentos que você precisa para corrigir aquele caso. E aí se perguntar, esses movimentos são previsíveis com o alinhador? E aí como é que eu respondo isso, se esses movimentos são previsíveis com o alinhador? Eu sempre penso no design do aparelho, né, como ele funciona, no design dele. Então, o aparelho é muito bom para empurrar, mas aí para torquear ele já não é tão bom, né? Dando um exemplo do seu caso aqui. Então, eu sempre penso no design do aparelho e na anatomia do dente que eu quero mover para definir realmente se esse movimento é mais e menos previsível. E se ele for menos previsível, o que eu posso usar como recurso para ajudar a tornar mais previsível? E aí eu defino se realmente vale a pena utilizar os alinhadores ou se eu vou usar o aparelho fixo só, ou se eu vou usar o aparelho fixo e o alinhador, que seria um tratamento híbrido. Então, eu acho que você acertou de utilizar, né, de vender para ele a ideia de que com o aparelho fixo você teria mais controle, porque é um caso realmente, na minha visão, compensatório, limitado, e você tem uma magnitude de movimento enorme para fazer, né? Dani, eu amei você participar, as fotos aí ficaram muito legais no seu computador. Pessoal, isso aí pode ser até um padrão para você que queira participar das nossas lives aqui, tirar suas dúvidas, tá? Então, assim, foi bem legal, Dani, você virou aí a sua câmerazinha. Se você puder virar agora para você, para a gente te dar um tchauzinho aí e te agradecer muito, né? Você que sempre tira dúvidas comigo, off, né, Dani? A gente sempre conversa sobre ortodontia, quando você tem um Valeu, caso, você sim, me sempre. mostra. E achei bem legal de você Estamos partir, vir sempre... para cá. Obrigado, Marcelo. Valeu, seu projeto é maravilhoso. Essa sua parceria com os dentistas, essa sua entrega é muito legal, tá? Sucesso aí também no projeto e obrigado pela dica aí. Ah, é bom ouvir isso pra caramba, porque a gente faz, mas a gente adora ouvir isso, né? Que a gente tem que continuar aí em frente. Mas eu adorei o caso, super legal. E vamos naquelas técnicas que você está aprendendo lá, né? Das técnicas ortodônticas atuais, né? Para ajudar nesses casos, né? E você falou que já fez o setup digital dele também, né, Dani? Fiz, ficou muito bom, ficou muito legal. Já com planejamento, com esse exodontias, ficou muito bacana. Aí, legal, para todo Dani, mundo aqui, fazer muito um obrigado. curso de orto digital, que abriu a porta para minha mudança no consultório, foi o meu curso, foi aquele primeiro curso, tá? Sucesso, Ah, que adorei o legal. curso, esse seu projeto também, eu vou estar sempre de manhã aí contigo. Valeu, tá? Tá, Dani, a melhor parte do currículo da Dani, entre outras coisas, é ser esposa de um grande amigo, que é o Frank. Manda um beijo pro meu amigo. Valeu, valeu. Tô Um com beijo, saudade Marcelo. dele. Beijo, Dani. Valeu. Obrigado aí pela sua participação, tá? Valeu, Maria pode ficar Isabel. comigo. Tá, beijo, Dani. Maria Isabel, será que a gente teria tempo ainda, Maria Isabel, para a gente conversar sobre essa dúvida sua? Você ainda está por aí? Será que a Maria Isabel ainda está por aqui? Maria Isabel colocou aqui que a maior dificuldade dela é como solicitar o tratamento do paciente para Invisalign, né? Realmente, Maria Isabel, aquele início ali, né, a interface da Invisalign, do CleanCheck, nada que seja complicado, né, Maria Isabel, mas exige uma certa fazer várias vezes, né, que aí você vai pegando aí a manha. Deixa eu tentar ver se eu consigo convidar a Maria Isabel. Se eu não conseguir, gente, se ela não me negar aqui, eu não sei se ela ainda está com a gente aqui. Se ela me negar, mas era legal para a gente ver a Maria Isabel aqui, eu conheci. Manda aí, Maria Isabel, se você participar vai ser ótimo, vou ficar tão feliz. Ih, caramba! Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Ah, tô tão feliz de te receber aqui. Aí olha, eu fiquei tão sentida com o seu curso de fevereiro, que acho que não abriu turma, você fez agora em janeiro, e ia ter uma agora em fevereiro na Barra. Eu me inscrevi enlouquecida para fazer, e aí não teve. Mudou. É porque a gente fez uma em Niterói em janeiro, e aí mudou, a nossa agenda ficou apertada, e não era também no nosso local aqui, né? Janeiro para mim ficou difícil por conta do CIOSP. Como eu fui para o CIOSP, eu ia ficar muitos dias sem trabalhar. Aí Entendi. isso ia complicar aqui o consultório. Por isso que eu não fiz em Niterói. Mas assim que tiver uma outra, por favor, me avisa. Eu quero ir.
Com certeza, te aviso sim. Maria Isabel, adorei você entrar aqui para aí motiva outras pessoas a estarem aqui entrando também, para a gente conversar sobre os alinhadores de ortodontia digital. Você colocou a sua dúvida que você tem, coloca aí para gente de novo aí. O que acontece? Assim, quando eu fiz o credenciamento da Invisalign, eu achava que era só botar o caso no computador e o computador ia resolver o meu problema. Só que não é assim, né? A gente que tem que planejar e tudo. E eu acho que o planejamento... que eu sou de uma era, até esquisito falar isso, né? Que eu não sou muito digital. Eu sou, assim, muito raiz de papel, escrever, fazer o planejamento no papel e tal. E aí a ortodontia digital, para mim, assim, um desafio muito grande. Então, fazer o planejamento na Invisalign é assim, eu sofro, eu levo dias para planejar, porque aquilo para mim é um bicho de 7 cabeças. Poxa, tem outras pessoas também que têm essa dificuldade inicial. Você é muito analógica, né? Na realidade, né? Que você já está acostumada. Então, acho que a melhor maneira para você fazer esse ponto de passagem, né? E começar a agir bem ali, eu queria te dar uma dica que isso deu muito certo com vários alunos. Que é o seguinte, não fique preocupada com aquelas perguntas padronizadas que existem ali da Invisalign. Você vai colocar o caso e aí tem aquelas perguntinhas padronizadas que você vai marcando. Claro, coloque ali dentro do que é o seu caso. Mas o que eu indico aos meus alunos? Pegue a documentação como se você fosse tratar com aparelho fixo. Pega toda a documentação e anota como se você estivesse anotando na sua ficha clínica. Então você pega lá, esse caso, vou vestibularizar os incisivos superiores e inferiores. Vestibularizando eu vou ganhar espaço, aí vou acertar as rotações, aí vou melhorar o engrenamento dos caninos. Estou aqui, né? Cria ali seu checklist na folhinha sua, tá? Entra lá na Invisalign, começa a marcar aquelas perguntas que são obrigatórias da maneira mais sintonizada com o que você já escreveu e está ali na sua frente. Quando chegar lá no final, você tem instruções especiais. Sabe aquele campo? O último? Sim. Todos os meus casos, Isabel, até hoje... Isabel também, né? Maria Isabel, né? Isso, Isso. Todos os meus casos em instruções especiais, eu gosto de sequenciar os movimentos. Então, como é que eu falo? Eu coloco ali, por favor, seguir essa sequência, 2 pontos. E aí vou lá. 1, vestibularizar os incisivos superiores com movimento de inclinação pendular, por exemplo. Tá? Estou dando assim, bem específico. 2, após a vestibularização, girar os dentes. Eu vou como se fosse a minha ficha clínica quando eu trabalhava com aparelho fixo. Eu vou ponto a ponto marcando, entendeu? E aí, os meus clean checks costumam vir bem legais, né? E aí, às vezes, uma coisa ou outra foge, eu vou lá de novo e enviar mudanças, né? Vou lá e escrevo. Então, eu uso muito a parte, me dá um pouco mais de trabalho, só que hoje eu já tenho textinhos padronizados, sabe, Maria Isabel? Todo textinho que eu faço, eu vou botando no Word. Então, eu criei padrão de texto já. Então, eu vou lá, Ctrl+C, Ctrl+V, dou uma ajustada, mas independente daquelas marcações, eu vou como se eu estivesse trabalhando num consultório com aparelho fixo e eu tenho que passar o meu planejamento para uma outra pessoa que vai me ajudar a tratar. Ó, cara, esse caso aqui, eu quero que você siga isso daqui. Então, eu vou agindo muito assim. E aí, com o passar do envio dos casos, se você tiver um mentor, por exemplo, poxa, você vai fazer curso com a gente, ou eu posso até te ajudar. Marcelo, vamos fazer um caso para ver, a gente faz um Zoom, e aí você vai ver como que você preenche mais fácil. Aí você vai ganhando uma aptidão que você já vai marcando melhor ali aquelas opções, e aí você já não vai escrevendo tanto ali no final. Mas o que eu te indicaria é você esquece que você vai trabalhar com alinhador. Pega o caso, se você fosse com fixo, como é que você faria a sua sequência? Eu faria assim. Então escreve, aí depois você vai para a interface da empresa, marca e aí anota ali. E aí, Maria Isabel, algumas coisas mudam se você for trabalhar com alinhador, porque, como eu estava falando com a Dani, é um aparelho de um design diferente, então você precisa entender como é que ele funciona. A gente falou um pouco disso quando eu falei lá naquele espaço da Invisalign, né? Você teve no espaço da Tijuca, né? Quando eu falei com a Invisalign. Então tem algumas coisas que mudam ali. Então, você pegando esse jogo biomecânico do aparelho,
entendendo o movimento que você quer fazer no caso no diagnóstico, entendendo como é que o aparelho funciona, é previsível, beleza. E aí você desenha isso como se você fosse tratar no seu consultório sua ficha clínica e passa isso para o computador ali naquela fase, naquela parte de instruções especiais, você vai se sentir mais familiarizada porque você está migrando do analógico para o digital de uma maneira, sei lá, mais... Não sei se é leve é o termo, mas entendeu? Você está passando... Está muito parecido com o que você faz no analógico, só que agora você só tem que marcar um campinho. E depois, evidentemente, você vai precisar analisar. E aí, Maria Isabel, uma dicasinha. Analise os movimentos quando você clica ali embaixo no Invisalign. Não tem a opção de você clicar e o vídeo passa direto. Acho que a sua internet está... O som tá meio ruim. Oi? O som tá ruim? Não, é que tava falhando, agora voltou. Então, você pode ali, Maria Isabel, sabe aquele videozinho que você clica no play e aí ele vai direto? Certo. Em vez de você deixar ali direto, você pode ir clicando alinhador número 1, alinhador número 2, e aí você vê que isso é um equívoco comum. Olha e vê se o movimento está acontecendo na sequência que você quer, porque às vezes você está passando ali, você está vendo que o dente não vestibularizou e eles já estão corrigindo o giro. E aí por isso que está dando um desgaste. E você não quer. Você escreveu que você queria vestibularizar primeiro e aí você queria depois começar o giro. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, assim... E aí você analisa esse vídeo para ver se realmente as coisas estão acontecendo do jeito que você quer, na sequência que você quer. Na segmentação também, né? Tem casos que eu peço assim, ó, primeiro mexe em posterior para depois a gente começar a mexer nos incisivos, justamente para segmentar o movimento, para ter menos efeito colateral. Aí eu avalio no vídeo se eles me mandaram realmente dessa maneira. Eu acho que assim você vai conseguir, Maria Isabel, ter mais segurança, porque você vai tirar essa... A gente tem uma resistência, né, dessa questão do analógico para o digital. Você já vai começar a se sentir melhor. Eu tenho estudado bastante. Eu comprei um livro, tenho visto uns cursos na internet sobre a Invisalign. Então, alinhador de uma maneira geral, né? Mas o Invisalign, para mim, que é a técnica que eu tenho usado ultimamente. Eu já usei outras, mas é a que eu me adaptei melhor o planejamento e ao aparelho, né? Então, eu tenho estudado bastante, porque o número de pacientes tem aumentado e eu tenho que me capacitar cada vez mais ao tratamento e evitar os retratamentos, né? Tentar fazer com que seja o mais preciso possível, porque apesar da gente ter a facilidade do retratamento, é cansativa. Você leva tempo, né? Tendo que retratar. Pode aumentar o custo, né? Então você tem que ser eficiente com o aparelho. E hoje isso aí que você falou é realidade, né? Tem muitos pacientes procurando esse tipo de tratamento e a gente precisa estar antenado com eles. Maria Isabel, eu queria te presentear, já que você foi tão linda de entrar comigo e aí você está mostrando para as pessoas que alinhando suas ações é realmente a gente agir, entrar na live, se apresentar, falar dúvida. Eu queria te presentear, eu quero... Isso para mim é bem difícil, tá? Então, eu sei que para a maioria das pessoas isso é difícil. Você está sendo um ponto junto comigo aqui de motivar outras pessoas a entrar e falar. Então, eu queria te presentear. Eu queria te orientar em um caso clínico. Que maravilhoso. A gente faz junto, através da plataforma que eu tenho, o Zoom. Você vai entrar e aí a gente vai fazer isso que eu expliquei aqui em conjunto e vai ser um prazer para mim e para te presentear, que você foi tão linda você entrar aí e conversar com a gente aqui. Obrigada. E essa sua dúvida é a dúvida de muitos que me perguntam. Se você quiser, eu tô aqui todo dia, toda hora com você, não tem problema. Participe, então, todo dia aí com a gente, né? Esteja aí. E a gente vai, e aí você vai, às vezes você não consegue estar vendo, porque você já vai começar a trabalhar, escuta, né? E aí é legal pra gente. Gente, 8h30, eu vou estar encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, Maria Isabel. E aí vamos nos falando, você no direct pode me falar, a gente marca aí para ver, escolhe um caso e eu vou ter um imenso prazer de te ajudar, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Beijinho, tá? Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Pessoal, muito obrigado pela presença de
Hoje eu vi que deu muito mais pessoas do que ontem. Claro que a gente não vai conseguir, né, responder a dúvida de todo mundo. Hoje foi muito legal que a gente conseguiu já 2 pessoas. Olha que legal, hein? Ontem a gente só trabalhou com uma, hoje a gente teve 2 pessoas e foram dúvidas muito legais, né? Essa questão de já estar acostumado com a analógica e ter que fazer as coisas no mundo digital, sempre dá uma... Ah, obrigado, Rosana. Sempre dá uma... Sim, a gente fica meio travado. E o caso clínico da Dani, muito legal, né? Um trato compensatório limitado que a gente pode pegar. Cada vez mais os pacientes estão querendo alinhador. Gente, um abraço e quero que vocês continuem nesse desafio comigo. Amanhã eu espero vocês 7h50. Um beijo. E essa live está ficando lá no meu Stories, né? Para quem conseguir, vai lá, escuta aí durante o dia. Ela está lá no Stories, você entra lá, assistir o ao vivo, né? E não as postagens que eu coloco, você consegue acompanhar também essa live. Um abraço para vocês e amanhã espero vocês às 7h50. Um beijo, muita força e fé e vamos ganhar o dia.